CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos nossos queridos aqui presentes, nossos irmãos que estão assistindo das redes sociais. Nós vamos agora estudar mais algumas perguntas do Livro dos Espíritos e a Sandra vai fazer a leitura do Evangelho, a prece, e depois nós daremos início à aula. Vocês devem estar estranhando que não é o Newton que está aqui hoje, mas ele teve um problema para resolver e eu assumi o lugar dele. Espero que vocês não fiquem muito decepcionados. Sandra, pode começar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, imaginar a sua luz nos envolvendo, nos amparando, pedir a Ele que nos ajude, nos intua nessa aula de hoje. Vamos agradecer a seu altivo e a todos os espíritos que compõem a coluna dessa casa, agradecer a Kardec por ter nos trago essa doutrina, pelos espíritos de verdade que nos trouxe essa luz. Agradecer a todos os que compõem essa coluna, essa casa de amor, e acima de tudo, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de crescimento para nossa evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós estamos no capítulo 4, né? Transmigração progressiva. E a pergunta que nós paramos é a 191. Espero que todos já tenham achado aí. A Sandra vai fazer a leitura da pergunta e eu vou dar continuidade com a resposta. 191. As almas de nossos selvagens são almas no estado de infância? Kardec nos responde que é uma infância relativa. Kardec não, desculpa. Os espíritos responderam a Kardec que o estado desses irmãos, os nossos selvagens, é uma infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Ou seja, um espírito na infância, ele é um espírito primitivo ainda. Os nossos selvagens, os índios, né, os aborígenes, eles já têm uma evolução, eles já são almas desenvolvidas, que já aprenderam, já passaram por diversos processos sob a terra, né? Então eles já têm paixões. Isso significa que eles não são primitivos ainda.
ele já tem preocupação com a prole, né, com os filhos, com os parentes, eles se reúnem em grupos, né, por afeição. Então, eles não estão mais no estado de infância, de primitivismo total, né? Pode continuar. Item A. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? Kardec pergunta se as paixões já indicam que há um desenvolvimento do espírito por já ter desenvolvido a paixão. Desenvolvimento, sim, respondem os espíritos, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então ainda há não há ainda um acesso, né, a esses sentimentos. A inteligência na infância, na fase primitiva, ela está ainda latente. Vai havendo pouco a pouco um desenvolvimento. Vamos ver aqui o que Kardec nos diz. O que Kardec nos diz aqui nessa observação que ele colocou. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegar, através de uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio nem decrepitude. Nós sabemos, né, gente? O espírito não morre. Como na vida corporal. Na vida corporal, a gente vai passando da infância para a juventude, né, para o adulto maduro e depois para a pessoa mais madura, a pessoa mais idosa. Então há, com o passar do tempo, a decrepitude, porque o corpo físico ele tem um período sobre a Terra. O espírito não, o espírito ele é eterno. Então, ele passa por todo esse processo e não há uma decrepitude, não há uma... Como que eu vou dizer? Ele não chega a um ponto em que vai perder todo esse cabedal de conhecimentos, de aprendizado. Isso vai só se somando ao espírito até ele chegar a espírito puro. Então, não há declínio nem decrepitude como na vida corporal. De que sua vida, que teve um início, não terá fim. De que é necessário um tempo imenso, do nosso ponto de vista, para passar da infância espiritual a um desenvolvimento completo. E de que seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe, portanto, de uma série de existências corporais e cada uma delas representa para ele uma oportunidade de progresso, assim como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquira um acréscimo de experiência e de instrução. Porém, do mesmo modo que na vida do homem há dias que não produzem fruto algum, na do espírito há existências corporais que nenhum resultado produzem, porque ele não soube usá-las com proveito. É isso, assim como tem o preguiçoso que fica enrolando para trabalhar, para estudar na vida corpórea, há existências em que o espírito ele entra em estagnação, ele não consegue progredir
ele aprende muito pouquinho e aquela vida, aquela existência se torna assim quase inútil, né? Do ponto de vista da evolução. Mas é por isso, né, que Kardec está aqui nos alertando que é preciso a gente sempre estar atento a isso, né? Buscar o aprendizado, buscar o envolvimento com as outras pessoas para podermos praticar o bem, né? Para sermos úteis de alguma forma. Acabou? Acabou. Ora, 192. Pode-se, desde esta vida, através de uma conduta perfeita, transpor todos os degraus e tornar-se espírito puro, sem passar por outros intermediários? É uma boa pergunta. É uma pergunta interessante, né? Então, Kardec está perguntando assim, há alguma forma da gente transpor todos os degraus e se tornar puro de uma vez só, né? Dar um salto na evolução, sem passar por outros intermediários? A espiritualidade responde, não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. A gente não tem alcance para compreender ainda essas qualidades. Ele pode ser tão perfeito quanto o comporte sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Assim como uma criança que, por mais precoce que seja, deva passar pela juventude antes de chegar à idade madura, assim também como o enfermo que passa pela convalescença antes de recobrar toda a sua saúde. E, além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. E se ele apenas progrediu num sentido, é preciso que progrida no outro para atingir o topo da escala. Porém, quanto mais o homem se adianta na sua vida presente, tanto menos longas e penosas são as provas seguintes. Então, gente, não é possível dar saltos, porque a gente tem uma ideia de perfeição aqui nesse globo, nesse orbe. Para a nossa profunda evolução, a gente precisa adquirir conhecimentos que a gente nem faz ideia ainda. É o mesmo que alguém me perguntar se eu entendo sobre física quântica, né? Eu tenho uma leve noção do pouquinho que eu já li. E para a gente chegar a espírito puro, a perfeição total, aqui descrita pela espiritualidade, a gente precisa, além de conhecer todas as leis físicas, de química, de matemática, que estão no nosso orbe, a gente precisa também conhecer essas leis em outros orbes. É muito conhecimento, gente. Não fiquem desesperados, não, porque a gente tem tempo para isso, né? Deus não quer que ninguém saia correndo e aprendendo e lendo tudo. Exatamente. Como disse a Sandra, a gente tem eternidade para isso. Então, vamos ter calma. Não é para também você, então eu vou deixar para a próxima vida. Não, tudo que você puder aprender, qualquer ensinamento, não só o ensinamento moral que o Espiritismo nos traz de forma bastante profunda, como os outros ensinamentos, os outros, como que eu vou dizer, as outras leis, né, que eu acabei de escrever, física, química. O que vocês acham que Jesus sabe? Qual é o cabedal de conhecimento desse espírito? Gente, é muita coisa. Ele conhece todas as leis do nosso orbe e de outros.
Então, só assim é possível a gente chegar a espírito perfeito, né? Além da moralidade. A moralidade também é muito difícil, mas o intelecto também precisa se desenvolver. São dois lados que nós temos que ter muita atenção para ir desenvolvendo. Eu quero aprender uma língua, vou aprender alemão. Aí todo mundo pergunta, mas para que você vai aprender alemão? Qual é a graça disso? É um ensinamento, gente, é importante. Tudo que for útil de se aprender, né, é importante que a pessoa faça algum esforço aqui na Terra, né, que é onde nós estamos encarnados agora. No futuro, quem sabe, Deus pode decidir que a gente tem que ir para outro planeta aprender coisas que aqui não existem ainda, não é? Então vamos ver aqui o que diz a pergunta de letra A. O homem pode, pelo menos, garantir, desde essa vida, uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Ele pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Apenas o descuidado permanece sempre o mesmo ponto. É óbvio, né, gente? A gente pode garantir uma vida, né, uma próxima vida, e nessa mesmo, com menor amargura, com menor desespero e dores. Lógico, basta a gente observar as coisas com calma, estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho, estudar a doutrina, aperfeiçoar o nosso comportamento, né, nos livrar de nossas imperfeições. A gente consegue se livrar dessas imperfeições de um dia para o outro, Sandra? Não dá, né, gente? Está tudo muito enraizado. É muita imperfeição. As coisas que a gente nem sabe. Então, aquela frase, conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo. Você se olhar sem preconceito, sem pieguismo, se olhar e pensar, meu Deus, eu ainda sou muito orgulhosa. Só porque a pessoa está na doutrina, ela não deixa de ser orgulhosa, não, gente. Isso aí leva tempo, leva um longo tempo. E, como eu já disse, não tenhamos pressa, mas observemos nossas atitudes. Quando a gente está na casa espírita é uma maravilha, né, Sandra? A espiritualidade está aqui nos envolvendo, a gente fica feliz, a gente fica em paz, a gente acha todo mundo legal, todos nossos amigos. Aí sai daqui, a primeira fechada que um carro te dá, o ônibus passa, te joga aquela lama da chuva, e a gente se observa com crueza. É aí que a gente vai ver quem realmente nós somos. O que a gente faz nesse momento? Sabe? Vamos respirar, vamos manter a calma, né? Vamos não desejar o mal ao próximo que fez aquela agressividade, aquela grosseria com a gente, né? Vamos lembrar de Jesus, que é o nosso maior modelo, né, de perfeição. Como que Jesus ia agir nesse momento? Mesmo que a gente perca um pouco a cabeça, vamos respirar, faz uma prece, tenta retomar o seu equilíbrio. Isso aí já é um trabalho, gente. Já é você ir se disciplinando pouco a pouco, para não ficar caindo toda hora nessas armadilhas que a vida nos traz, né? O nosso orbe é um orbe imperfeito ainda, de provas e expiações. Então a gente é provado toda hora, nas grandes coisas e nas pequeninas. A pessoa fala uma coisa para você, você já amarra a cara. Não, gente, sabe? Olha para o outro com mais frieza, né? Nem sempre a gente consegue olhar com amor, né, como Jesus nos pede, porque é difícil. Mas olha com frieza, pensa, poxa, ele não deve estar bem para ter falado isso para mim, ele deve estar num momento ruim, ele deve estar doente, e eu fui só
um bode expiatório. Uma bomba de escape. Fui uma válvula de escape. Então, faça uma prece pela pessoa, faça por você. E aí a gente vai aos pouquinhos, vocês vão ver. Aos pouquinhos você vai ver que você já não fica tão irritado com as coisas. Né? Os outros vão falar que você é bobo, que você está ficando carola, que você não tem mais sangue nas veias, essas coisas. Mas não importa, não. A gente não tem que agradar os outros, a gente tem que agradar a Jesus, ao nosso mentor, amigo, a Deus. É isso que eles esperam de nós. 193. Pode um homem, nas suas existências, descer mais baixo do que estava? Quanto à posição social, sim. Como espírito, não. Isso aqui a gente já aprendeu em outras questões, né? O espírito não retrograda, ele não volta para trás. Tudo que ele aprendeu, e aprendeu assim, gente, não é teoricamente não, tá? Tudo em que ele conseguiu introjetar em sua alma, que ele aprendeu na teoria e conseguiu praticar, conseguiu realmente assimilar aquele ensinamento a ponto de conseguir praticar, ele não perde nunca. Mas ele está falando aqui, né? O espírito está respondendo que quanto à posição social, sim. Isso aí a gente já sabe. A gente vem com uma vida abastada, né? Cheia de possibilidades materiais. A gente vem com uma vida mais humilde, né? Pode ser no campo, pode ser na cidade, com famílias que trabalham muito para conseguir se alimentar, para conseguir dar estudo para os filhos. Então é isso, na vida corporal, na vida social, sim, a gente pode descer alguns degraus, ou muitos, e a gente pode subir também. Mas na vida de espírito, não. A gente não retrograda jamais. 94. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um celerado? Então ele está perguntando aqui, um homem de bem, que já é bondoso, né? Numa nova encarnação, pode animar o corpo de um celerado? A resposta do espírito foi, não, visto que não pode degenerar. Essa pergunta está bem ligada à anterior. Eu disse que o espírito não retrograda. Então, se você já conseguiu alcançar a capacidade de ser altruísta, amoroso com os outros, né? Não precisa ser muito elevado não, gente. Se você já tiver uma noção do bem, de como é bom praticar o bem aos outros, é praticamente impossível você nascer num corpo, né, que vá te deixar, te transformar num bandido, num desajustado da sociedade. O corpo não tem capacidade de alterar o que aquele espírito já tem de conhecimento. O corpo não é só uma vestimenta para a gente poder interagir no planeta. Então, como ele respondeu, não pode degenerar. Não é possível isso. Você pode nascer numa família confusa, né, com irmãos que tenham pensamentos mais baixos, mas você sempre será diferente deles. Às vezes você é colocado numa família assim, de pessoas egoístas, degeneradas, né, para você ajudar essas pessoas. E deve ser bem difícil, né, gente? Mas acontece. Isso acontece muito. Mas você não vai degenerar. Você não vai se tornar como eles. Você já alcançou um ponto, né? O seu espírito já conseguiu se modificar. E isso aí vai ficar para sempre
em sua alma. A letra A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? É lógico, né, gente? Um homem perverso, a tendência é ele chegar a ser um homem de bem. E a resposta do Espírito é sim. Se ele se arrependeu, e então isto é uma recompensa. Então, às vezes a pessoa cometeu um monte de desatino numa vida, vai para o plano espiritual, passa por diversos processos, expiações, ele vai rever o que ele fez. Muitos não estão nem aí, né? Acham que tá tudo, que é isso mesmo, e voltam assim, às vezes, mais revoltados, né? Mas o espírito que se arrependeu realmente, não é da boca para fora, é um arrependimento interno, de alma, né? Ele vai receber a recompensa de poder expiar isso aqui no nosso orbe e pode, pouco a pouco, ir se transformando, porque ele já despertou. É essa a palavra. É preciso haver um despertamento desse espírito. Não adianta ele falar, me arrependi, me desculpa e tal. Não, isso é bem profundo. E aí Kardec acrescentou aqui uma observação. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem absolutamente do ponto a que chegaram. Nas suas diferentes existências corporais, eles podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode, mais tarde, animar o mais humilde artesão e vice-versa. Pois entre os homens as classes estão frequentemente na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Vocês estão vendo? Esse exemplo aí está ótimo, né? Herodes, que era um homem cruel, né, um tirano, era rei, era considerado um rei no nosso planeta. E Jesus, um espírito que a gente até hoje ainda não consegue atinar a envergadura moral que esse espírito tem, intelectual, veio e o aprendizado dele, né, a vida dele, que ele aprendeu com o pai, foi a carpintaria. Era uma pessoa humilde, simples, não é? Então não tem a ver nada de que o espírito possa retrogradar. Eu acho que ficou bem claro isso, né? Vamos para 195. A possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem num mau caminho, pelo pensamento que elas poderão sempre corrigir-se mais tarde? Então, a possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho, pelo pensamento de que elas poderão sempre corrigir-se mais tarde? Eu falei isso aqui agora, né? Muita gente fala, na próxima, gente, é a eternidade. Muito espírita, tá, gente? Muito espírita, já ouvi muito espírita falar isso. Calma, Carmen, calma. Eu sou super ansiosa, eu sou agitadíssima. Para mim, tudo, eu estou sempre correndo para fazer o melhor. Não que eu consiga, tá, gente? Não que eu consiga. Mas tem gente que pensa dessa forma. Ele pode deixar isso para mais tarde? Pode, ele pode. Ele tem o livre-arbítrio, todos nós temos. Ele pode deixar para daqui a 1000 anos, se ele quiser. Né? E a gente tem notícias de vários espíritos aí na espiritualidade, no mundo espiritual, que continuam teimando e ficam ali presos naquele pensamento obsessivo,
né? A espiritualidade tenta ajudá-lo, conversam, né? Mas ele escolheu continuar naquela condição. É possível? É possível, mas não é legal, né, gente? Isso não é para a gente fazer isso. Aquele que assim pensa, olha a resposta: em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não o refreia mais, porque sua razão o repele a essa ideia. E essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se tivessem sido empregados apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, de fato, pensar como tu, e dizes, durante a sua vida corporal, dizes, nossa, eu estou horrorosa hoje, desculpa, durante a sua vida corporal. Porém, uma vez desligado da matéria, ele pensa de outra maneira, pois logo percebe que se equivocou, e é então que traz um sentimento contrário numa nova existência. É assim que o progresso se efetua. E eis porque tendes na terra alguns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que outros ainda não possuem, mas que adquirirão, pouco a pouco. Deles depende adiantar seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. Olha só. Então, é como o Espírito explicou aqui. A gente, quando aqui na Terra, né, principalmente quem não tem conhecimento da vida espiritual, que continua ainda muito ligado à vida material, ele tem mais dificuldade, né, de perceber essa nuance aí, de que muita gente pensa, né, a vida, quando eu morrer, acabou. Então, para que eu vou ficar me matando? Para que eu tenho que fazer o bem se eu gosto mesmo de varar a noite, bebendo, enfim, fazendo aquilo que o materialista gosta mais, né? E que nós também já fizemos, e muito, provavelmente, nas outras vidas. Hoje a gente toma mais cuidado, né? Por causa do nosso pequeno conhecimento. Então, o espírito imperfeito pode, de fato, pensar como tu o dizes, durante a sua vida corporal. Porém, uma vez desligado da matéria, porque, gente, se desligou da matéria e vai para o plano espiritual, você tem outra visão. Aqui no corpo físico, a gente tem mais dificuldade de enxergar, de ouvir, de se aperceber dessa sutileza do plano espiritual. É preciso que a gente fique muito atento, né? Que a gente fique atento às intuições. Quem tem mediunidade tem mais possibilidade, né, de interagir com o plano espiritual, mas quem tem uma mediunidade apenas intuitiva, né, fica mais difícil, porque a pessoa às vezes duvida, né? Chega às vezes uma frase, uma palavra na mente da pessoa e ela pensa, por que eu estou pensando isso? Eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero. Então, quando ele se desliga e vai para o plano espiritual, há é como se os véus fossem retirados da frente dos seus olhos, né? A capacidade de perceber, de enxergar as coisas é muito, muito mais clara. Ele vê coisas, ele revê aquilo que ele fez, ele fica mais atento ao que ele é realmente, né? E de como ele errou, escolhendo situações que não trouxeram nenhum aprendizado para ele. Então,
é importante a gente estar atento a isso. Eu vou dar aqui um exemplo meu, que talvez fique bem fácil de vocês entenderem. Eu nessa época já estava na doutrina espírita, mas eu era muito jovem, ainda não sabia o que eu sei hoje. Sabia na teoria, tá, gente? Eu não evoluí, não subi vários degraus, não. Eu estou ainda rastejando, estou lutando contra a minha inferioridade. Mas uma vez eu tinha que pegar um ônibus e ir para um curso que eu fazia, e era bem distante, né? E eu me arrumei toda, fui para o ponto de ônibus, desesperado, porque eu já estava meio atrasada e sabia que tinha que vencer grande percurso na cidade. E eu, assim, apavorada, tinha que ir. E aí, assim, tomada de desespero, o ônibus não chegava, tudo dá errado, né? Quando a gente fica assim, tudo dá errado. E aí eu no ponto e o ônibus não vinha. Quando o ônibus veio, aconteceu exatamente o que eu acabei de falar, de exemplo para vocês. Ele passou, ele não parou para mim e ainda me deu um banho de água suja. Eu quase chorei, gente. Voltei para casa, tomei banho, troquei de roupa, continuei obstinada naquilo que eu tinha que fazer. Aí eu estava no ponto, o ônibus não vinha tudo que é ônibus, aí eu peguei outro ônibus que ia me deixar num lugar e eu ia ter que pegar outro para chegar. Chegando é uma baldeação que eu ia fazer, né? Chegando nesse lugar que eu ia pegar outro para chegar ao meu destino, uma pessoa me ligou. Carmen, onde é que você está? Eu falei, eu ainda estou aqui, perdi o ônibus, aconteceu isso. Ah, não precisa vir não. Não vai ter aula. Gente, vocês imaginam a minha cara. Eu aposto que muita gente já passou por isso. Eu fui avisada. Engraçado que quando eu acordei e fui me preparar para a aula, eu senti assim, não vai, né? Não precisa, alguma coisa assim na minha cabeça. E eu falei, você está louca, eu tenho que cumprir minhas obrigações, né? Aquela obstinação de pessoa bem materialista, né? Olha, gente, eu fiquei com uma cara de boba no meio da rua. Eu comecei a rir que nem uma maluca, né? As pessoas olhavam para mim e falaram, o que essa mulher está rindo? Aí eu falei, aprende. Então, assim, eu acho que... aí vocês vão falar, cruzes, mas o Espírito jogou lama em você. Não, claro que não foi isso, não tem nada a ver. Mas é assim, é como se fossem coisas que vão acontecendo para te dizer, calma, peraí, né? Será que precisa isso tudo? E é isso, gente, vamos ficar atentos. Vamos ver aqui uma observação de Kardec, da pergunta que eu fico falando muito e as pessoas até esquecem, né? 197? 195. Então tem uma observação aqui. O homem que ocupa uma má posição deseja trocá-la o mais rápido possível, lógico, né? Aquele que se acha persuadido de que as tribulações dessa vida são consequência de suas imperfeições, buscará assegurar para si uma nova existência menos penosa. E este pensamento desviará muito mais do caminho do mal do que o do fogo eterno em que ele não acredita. É isso, né? As pessoas que ainda estão com essa crença, né, daquele sofrimento eterno, muita gente já se desligou disso, né? Outros ainda acreditam. Pessoas mais ingênuas, mais humildes, espíritos mais jovens, né? Mas a pessoa que já chegou à conclusão que não é possível que exista uma coisa assim, ela vai procurar, né, fazer o melhor para ter uma existência menos sofrida, né? Eu acho que todos nós devemos fazer isso. 196. Do fato de os espíritos não se poderem melhorar, a não ser suportando as tribulações da vida corporal, deve-se concluir que a vida material seja uma espécie de filtro ou depuração,
por onde devem passar os seres do mundo espiritual para chegar à perfeição? Sim, respondeu o Espírito. É isso mesmo. Eles se melhoram nessas provas evitando o mal e praticando o bem. Porém, só após várias encarnações ou depurações sucessivas é que eles atingem, num tempo mais ou menos longo, conforme os seus esforços, o objetivo para o qual tendem. Então, gente, a gente tem que se esforçar, sim. Não importa que tipo de tribulação a gente vai ter que passar. A gente tem que passar por elas, e essa confiança na vida futura nos faz ter fé, nos faz saber que aquilo vai passar. E a gente tem que se fortalecer para passar por essas provas da melhor forma possível, confiantes, sempre confiantes. É claro que, assim, falando assim, parece uma brincadeira, né? Até parece que ela não chora, que ela não arranca os cabelos. Não é fácil não, gente. O nome já diz, é uma tribulação, né? E ele fala palavras bem fortes, né? A não ser, podem melhorar a não ser suportando. É literalmente isso. Suportar. É difícil. É uma depuração, gente. Depuração é difícil mesmo, né? Mas passa, com certeza passa. Tudo passa. Então tenhamos calma, tenhamos fé nos ensinamentos do nosso mestre, aprendamos com ele é o nosso caminho, é a nossa luz nesse mundo. Então vamos ter fé, vai passar. Você que está aí em casa com problema grave, numa situação de doença, vai passar. Ah, mas está demorando muito. Às vezes demora mesmo. Aparentemente aquilo parece que não vai ter fim, mas vai passar. Então, assim, quando a gente fica atento a essa disciplina de passar por aquilo da melhor forma possível, não vai adiantar você se descabelar, você ficar com raiva, né? Ficar deprimido, não fique assim, né? Procure ajuda, óbvio, né? A primeira coisa é procurar ajuda. Não fique em casa sofrendo. Converse com seus irmãos mais queridos, faça suas preces, converse com Jesus. Jesus, eu estou aguentando, mas está difícil, me ajuda. Dá para dar assim uma ajudinha aqui para mim? Jesus vai te ajudar, gente. Você vai ver. As coisas vão passar, seja o que for, né? Tenhamos fé. Item A. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma vestimenta que apodrece, eis tudo. Então ele está perguntando, o corpo influi sobre o espírito para melhorá-lo? Eu vou dizer uma coisa que é do meu entendimento. Aqui não sei se Kardec vai falar isso, que depois tem uma observação. O corpo pode influir sobre o espírito para ele melhorar? Só do ponto de vista que o corpo é que vai nos permitir estarmos aqui, encarnados, e é com o corpo, né, que a gente vai sofrer essas tribulações, as doenças, né, as limitações, os traumas, né? É uma forma dele influenciar, não é bem influenciar não, mas é uma forma de você passar por aquelas situações que você precisa passar. Mas é o espírito é tudo, ele que sente, ele que tem o vício, ele que é preconceituoso, ele que é orgulhoso. O corpo não tem orgulho, não tem nada disso. O corpo é uma vestimenta, mas ele é uma vestimenta que nos, como é que eu vou dizer, o corpo ele abafa o nosso espírito.
ele impede que o espírito possa agir plenamente, como no plano espiritual. Ele dificulta a gente enxergar as coisas com mais clareza, porque ele é uma ferramenta de aprendizado. Eu acho que dá para entender, né? Ele nos possibilita andar por esse mundo e nos possibilita sofrer. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. No plano espiritual, chegando lá, aquelas pessoas que não se observaram suas atitudes, quando elas chegarem lá e perceberem todo o mal que causaram a muitos ou a alguém, o sofrimento é terrível. É muito pior do que quando está no corpo. Porque no corpo você pode dormir, você pode se distrair, no espírito, o sofrimento sem o corpo, né, ele é bem mais difícil, porque é um arrependimento, são lágrimas e lágrimas. É óbvio que Deus vai mandar socorro para você. Você vai poder se arrepender, você vai poder se mobilizar para se melhorar, né? Mas vamos observar isso, né? O espírito é tudo. O corpo é só uma vestimenta. Encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma no suco da videira. Ele contém o licor, chamado de espírito ou álcool, porém enfraquecido por uma grande quantidade de matérias estranhas que lhes alteram a essência, ele só atinge a pureza absoluta após várias destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para depurar-se. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura. Então, o perispírito, ele vai se depurando dessas matérias estranhas, assim como o exemplo que ele deu. O alambique vai depurando esse suco da videira, da uva, né? Quando você vai destilar esse suco para fazer a bebida alcoólica, quanto mais for destilado, mais puro se torna essa substância. E é o mesmo que acontece com o nosso corpo, né? A gente vai se depurando, as tribulações, as provas, as expiações que nós vamos passando, seria como uma destilação do perispírito. E o alambique é o corpo. Eu acho que dá para entender bem, né? Cada existência a gente vai... É lógico, gente, que para fazer a bebida alcoólica é bem mais rápido, né? É bem mais rápido. Mas no nosso caso precisa ser lento para a gente aprender bem a lição, né? Então, as matérias estranhas são como o perispírito que se depura ele próprio à medida que o espírito se aproxima da perfeição. E aí, vamos continuar ou vamos parar aqui? Tem a outra aula. Que aí já começa outro assunto. Tem a sorte das crianças e tem sexo dos espíritos. Quer parar aqui? Que já são 10 para as 10, né? Uhum. Então, meus queridos, nós vamos parar por aqui, porque nós vamos entrar em outro assunto aqui. Sorte das crianças vai ficar para a próxima aula. A pergunta é a 197. Nesse livro aqui da CELD, é a página 157. Se você estiver com outro livro, você provavelmente vai estar com uma numeração diferente.
Então, meus queridos, elevemos nossos pensamentos ao alto, em direção ao nosso Mestre Jesus. Vamos imaginar que Ele está próximo de nós. Vamos agradecer por essa aula ao nosso querido Allan Kardec, a espiritualidade amorosa dessa casa que sempre nos ampara, nos intui, nos protege, nos envolve com tanto amor. Então, em nome dessa coluna de espíritos tão queridos, que promovem toda essa possibilidade de estudarmos, de termos todos os trabalhos dessa casa em andamento, vamos agradecer a todos eles, ao seu altivo, Antônio de Aquino, Baltazar, nossas irmãs queridas da evangelização e tantos outros que ainda desconhecemos os nomes. Que o nosso querido e amado Mestre Jesus nos envolva a todos e que, acima de tudo, nosso Pai Celestial nos abençoe nessa manhã tão bonita, ensolarada, e que possamos dar por encerrado o estudo da manhã de hoje sobre o Livro dos Espíritos. Graças a Deus.